Olá, boa tarde. Está no ar mais um podcast. Hoje com meu querido eterno professor, Dr. Flávio Torresi Marques, e com meu e com meu querido amigo aqui, Dr. Luiz Flora. Vou falar, Flora, antes o currículo do Dr. Flávio. Flávio Torresi Marques, advogado militante desde 84, professor desde 2001 de penal e processo penal, especialista em direito médico, mestrado pela PUC em processo penal, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, relator do TED da OAB, da 20ª turma disciplinar. Já foi. E foi âncora do programa Entrevistas, Diálogos de Justiça por mais de 10 anos. Sim, da TV. Parabéns, viu? Muito obrigado, doutor Flávio. Eu que agradeço. Por favor, eu ia exatamente te pedir. Desculpa. É que é o hábito. O técnico de som vai brigar comigo que eu tirei o microfone do lugar aqui. Tá? É justamente isso que eu queria pedir. Tá? Nós conhecemos há mais de 20 anos, Sim. Nós tivemos um contato de sala de aula, depois um contato profissional. Então, Sim. por favor, sem formalidades. Obrigada, tá? Flávio. Sou Flávio. Luiz, fique à vontade comigo também. Seja bem-vindo, Flávio. Eu que agradeço o convite, agradeço aqui o podcast. E Obrigada, é uma satisfação Flávio. enorme estar aqui com vocês, gente. A satisfação é Obrigada, nossa de Flávio. recebê-lo, batermos esse papo, onde vamos conversar sobre várias questões do direito, da cidadania, dos direitos humanos, da Sim. comunicação. Perfeito. Então, é Vamos muito lá. importante para que as pessoas que estão assistindo o podcast tenham conhecimento da amplitude da sua atuação. Seja muito bem-vindo e vamos lá. E mandar um abraço para o doutor Tiago Antônio Salvador, Cláudia Trajano, que não estão aqui hoje, e o nosso Francisco Barbosa, nosso querido amigo. Nós somos uma equipe e hoje eles não puderam estar aqui presentes. Doutor Flávio, a sua experiência acadêmica, eu sei que você é um apaixonado, né, pela docência, pela sala de aula. De Unisa foram quantos anos? 24. 24 anos. 24 anos. Eu estou formada há 20, realmente foi. 20. Eu não queria confessar a minha idade, mas eu sou nova, gente. Flávio, para quem quer ministrar, ser professor, gosta, né? Eu dou palestras, eu já ministrei aula mais em escola pública, né? Eu sou professora de filosofia. O que tem que ter mestrado ou não precisa? Ou depende da faculdade? Só para que, de repente, alguém goste de ministrar e queira. Sim. O ideal é que tenha mestrado. Tá? E para um refino maior, aí até o doutorado, tem universidades que hoje, para graduação, exigem mestrado e doutorado. Certo. Tá? Senão, a coisa fica... bagunçada. Não digo bagunçada, porque mas a experiência conta o mestrado também. ajuda, porque já diz o nome, Sim, mestrado, né? mestre, Então aquela pegada de sala de aula, enfim, tudo mais, o mestrado ajuda bastante isso, inclusive a profundidade no tema selecionado, né? Então, o mestrado hoje é uma exigência. Sim. Tá? Até o doutorado também. Eu, inclusive, eu quero ver se eu continuo com o meu doutorado, que eu dei uma paradinha por aí. Mas a exigência hoje é o mestrado. O ideal é o mestrado. Vamos supor, eu estou hoje fazendo vestibular para entrar numa universidade. Tá? Com a experiência que eu tenho e tal, tudo mais, vamos supor que eu vou fazer o vestibular hoje. Se eu tenho lá professores, mestres e doutores, com certeza essa vai ser uma universidade que vai ser meu alvo. Sim. Embora a experiência profissional conta muito também, né, Flávio? Eu acho que sem dúvida. Conta muito. E acho que também, como que eu vou dizer, a qualidade da faculdade hoje... Eu fiz uma pós em docência jurídica e uma das questões que é levantada pelos professores é a questão da qualidade do ensino jurídico no Brasil, não só no Brasil, não só no direito, como em outras áreas. Tá. Você me perguntou da experiência. Olha, eu acho fundamental, tá? Porque o aluno sabe, quando você tem um professor profissional além da cátedra e um professor teórico somente da teoria, tá? Somente daquele estudo. E por quê? Você tem uma condição
quando você tem o teu escritório ou quando você tem uma função pública voltada ao direito, você coleciona a vida prática, exemplos. Então dá para você avançar nessa aula. Você põe um aluno dentro de um caso. Sim. Você narra o caso, você trabalha Ele o caso. Ele entende melhor, você consegue expor, você tem a prática. Não, exatamente. Você põe a prática. Outra coisa também, que em sala de aula é difícil dar, mas eu faço questão de dar. Às vezes você tem uma jogadinha particular ali, um truquezinho. Uma marca própria, né, Flávio? Uma marca própria que é muito Isso importante. você passa, entendeu? E eu, por experiência também, eu posso te falar, isso sequestra demais a atenção do aluno. Sim. Tá? O aluno, ele acaba envolvendo. As minhas matérias, elas já são ditas como matérias mais apaixonantes, vamos assim júri, dizer. Aqui meu amigo Flora, que faz júri, né? Exato. Todo aluno. Aí a Cláudia, né, minha amiga, um beijo, Cláudia, e o Thiago, a gente brinca muito porque fica o Thiago e a Cláudia, né? Penal é melhor, civil é melhor. Tem essa brincadeira, né? Penal é mais legal. Penal é mais legal. É porque o júri apaixona. Flávio, eu fiz estágio no júri. A única coisa na minha carreira profissional que eu sinto falta, que eu ainda vou fazer, já tive convite a júri, porque eu fiz estágio com a doutora Carla. Poxa. Lá na época era Santo Amaro. Tá. Só que a vida me levou pro Procon, pro programa, pra um monte de coisa, e civil, e eu acabei não fazendo. E teve uma questão, na época criminal, quando eu me formei, que eu tive um trauma. Uma diligência que não era pra mim ter ido, um amigo foi, era pra mim ter ido. Entendi. Enfim. Mas tudo e aí isso é uma experiência. Experiência. E aí eu acabei largando. Mas eu ainda vou fazer porque eu sinto que eu sou muito comunicativa e eu gosto. Não, eu falei, sem dúvida. E quem sabe aqui, ó, seja com o convite, Flora. Flávio. Não, eu até estendo também, porque eu já foi feito. costumo fazer júri também. Claro, Convite a ela já foi feito. Sim. Aqui você tem em público, gravado. Então. Dois convites. 2 convites. Para você não poder falar daqui para frente que você quer fazer e não pôde fazer. Então, deixa eu te fazer uma pergunta nessa esteira, Flávio. Quando a gente está falando de ensino, sempre me toca a questão do ensino público. Sim. A base. Porque a gente tem uma universidade no Brasil de ponta, algumas universidades de ponta, mas a base do ensino público, em que pese que tenha melhorado muito nos últimos anos, ela ainda é fraca. Então, sempre me incomodou aquela questão. Quem chega numa universidade de ponta pública é quem consegue fazer um ensino básico e fundamental pago. E aquele que não tem uma condição de fazer um ensino básico e fundamental muito bem pago e muito caro, com a qualidade que se espera, ele acaba tendo que se socorrer de universidades que não é pela qualidade que eu falo. Tem universidades privadas com uma excelente qualidade e não são só as de referência. Hoje tem universidades que no passado eu vejo que não eram a referência, mas melhoraram muito. Melhoraram núcleos bastante. De prática jurídica, Exato. uma série de coisas, e núcleos também da prática da medicina, hospital e escola. Mas como você vê essa questão que é fundamental? Porque falta, na minha opinião, um equilíbrio para que torne um pouco mais linear essa questão da formação ser mais heterogênea. Né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Tá? De fato, o aluno que ele vem hoje de uma escola particular, do ensino particular, ele vem melhor talhado. Tá? Ele vem melhor para o ensino público. Então você vai falar de uma USP, você vai falar de uma Unesp, você vê ali que uma grande parte, a maioria esmagadora, vamos assim dizer, ela veio do ensino público, do ensino privado, perdão. Hoje, com essas aberturas, o ProUni e tal, tudo mais, você acaba preenchendo, mas são exatamente aqueles, vamos falar, é o time dos esforçados. Sim, meu caso. São coisas que eu vejo que são pontuais e ainda é um fluxo pequeno, que ainda pequeno. É um primeiro passo, é uma abertura extremamente importante, mas você que está na docência há décadas e que também tem uma atividade profissional que permite que você não só ensine com a teoria do mestre, mas que você ensine com casos reais, da parte penal, da parte do tribunal do júri, da parte, por exemplo, de direitos humanos, de ética, que é fundamental para que o aluno conheça, além dos livros, além das teorias, os casos práticos. A gente sabe que quando a gente mostra
Eu falo agora de júri, porque nós fizemos um simulado, vários, né? Mas o último foi nessa terça-feira, na OAB de Santo Amaro. E você percebe que aquele fascínio pela teoria, quando você leva um processo real e a pessoa se transporta para aquele processo e se permite que aquele processo chegue perto dela, ela vê que aquela realidade pode estar bem ao lado dela. Exatamente. Sim. Então, Exatamente. é essa visão que eu queria que você comentasse. Eu acho que a pouco. grande sacada, inclusive, da docência é essa, tá? É trazer a realidade para perto e falar, Sim. gostou, Sim. tá? Dá para despertar um talento aí, dá. Sim. Então vem cá, vamos trabalhar, né? É que a Vamos nossa pegar amiga esse tá diamante fazendo, bruto né? e vamos lapidar, É. né? Mas você está falando um negócio, tá? Que eu vou até um pouco mais além sobre essa base escolar para chegar na universidade, tá? É fato, tá? O ensino público, o ensino médio, o ensino fundamental, hoje ele não prepara, tá? Para uma ascendência a uma universidade pública também. Sim. Então, por isso que você tem aí cursinhos e cursinhos, tá ganhando muito, né? Grandes Verdade. mensalidades e tudo mais. E tem o pessoal que não pode pagar, o Sim. pessoal, tá. E existem também, aí que eu acho que mora o grande perigo. Se você tira aquelas universidades do topo da pirâmide, tá? Você tira as públicas e tira algumas, tá? Algumas não, hoje o número está até um pouco maior de universidades que primam pelo ensino, tá? Não é porque eu fiquei 24 anos numa universidade, mas esses 24 anos me mostraram que ali existe Uma um diretriz. que empenho, foi uma feita, né? diretriz, tá? Enfim, até um investimento Sim. nessa parte. Mas você tem universidades que não acompanham muito isso. Posso ousar dizer que ainda tem universidade que é fábrica de diploma? Eu não diria fábrica de diploma, mas porque, sei lá, porque no nosso caso no direito, Sim. depois vai ter o exame de ordem, Sim. então vai filtrar Vai filtrar, é verdade. exatamente onde não devia. Tem que filtrar Sim. no vestibular, não Sim. tem que filtrar no exame de ordem. Sim. Não é Sim, verdade? sim. Tem, o lugar aí está errado. Verdade. Mas essas universidades mais descompromissadas, vamos assim dizer, eles têm o aluno cliente. Sim. É o aluno que paga a mensalidade, é o aluno que você vê que ele, às vezes, ele não tem como passar pelo crivo de um vestibular, mas ele entra, ele estuda, ele paga, mas nem tanto ele corresponde. E como ele se trata de um aluno cliente, na hora de você fazer o crivo, fica delicado com a tua coordenação, com a tua direção da universidade. Até com cunho empresarial, né? Aquela Verdade. questão Exato, de você exato. ter um resultado final financeiro, que a universidade privada é uma empresa. Sim. A gente Isso, sabe muito bem não, disso. é um negócio, É um que é um negócio, negócio, não há não. dúvida. E eu não sou contra Eu a ser um também não. negócio, tá? Sim. Pô, estamos no capitalismo, vamos ganhar dinheiro e tal, beleza. Mas com qualidade. Exatamente. E outra coisa, você não vender sonhos de forma errada, ou sei lá, que são sonhos das pessoas. Sem dúvida. Trabalham. Eu sou dessa turma do vencedor, eu vim de escola pública, estudei com Eu muita também, vim de escola pública com muita também. dificuldade. Somos Só pra gente descontrair um pouquinho aqui, doutor, eu terminei a faculdade e fiquei 2 anos pagando Serasa. Pagando dívida e o nome no Serasa. Eu falo brincando, mas isso é como incentivo para as pessoas. Sim. Não desiste dos seus sonhos. Então eu vejo a minha história que eu passei e hoje estou aqui com vocês. Para mim, isso é uma vitória, porque Não tem eu não dúvida. tive condições. Então, é importante o capitalismo, nós não somos hipócritas, tem que rodar o comércio, a empresa. O que mantém o Brasil? São os empresários, as empresas, né? Sim, sim, gerador de empregos e tal, é por Mas aí. as faculdades têm que ter um mínimo de qualidade. Tem O que a que Cláudia ter. Trajano, nossa amiga que coordena Sim. o NPJ da Anhanguera, está fazendo. Além de dar um abração para Sim. Cláudia Trajano, além de coordenar o NPJ, que é assim, um núcleo de Levando pra excelência. prática, os alunos pra prática, toda terça-feira na OAB de Santo Amaro. Ela dá Sim. aula, participa de eventos, organiza eventos conosco. Então, assim, uma universidade particular. Então, assim, Sim. há um compromisso, eu achei muito importante você colocar, Flávio, há um compromisso de alguns grupos empresariais que abarcam o setor de ensino, empresar por uma qualidade para chegar mais perto daquele ideal e formar, né,
algo no mercado que realmente tenha conhecimento e que tenha responsabilidade na prática. Sim. Porque o que me incomoda, aí é uma opinião muito pessoal, é assim, você citou muito bem a questão dos cursinhos que proliferam. É um negócio, até aí tudo bem. Nada Mas a contra. questão é que o cursinho prepara a pessoa para passar em algo. Exato. Para passar num concurso público, para passar no exame de ordem, para passar na universidade. Mas a base para fazer o curso em si, ele não dá. Não dá, não dá. Ele dá elementos para você vencer a etapa seletiva. Mas ele não consertou a questão da tua base. Então, quando a gente fala de cursinho, não é uma crítica, é porque o ensino vem com uma base ruim e é uma brecha Sim. que o mercado tem no cursinho para falar, bom, qual o objetivo do cursinho? Preparar o aluno para o concurso público, para o vestibular. Exato. E ele faz isso muito bem. Sim. Mas aí o aluno entra preparado pelo cursinho, mas às vezes ele não consegue acompanhar. Investe no sonho Investe um sonho. e a coisa acaba ficando... Olha, eu vou te falar, teve uma época que eu abri no escritório, abri 2 vagas de estágio, tá? 2 vagas de estágio. E uma vaga para auxiliar, tá? Mas eu dava preferência para quem estava nos primeiros anos de universidade e tal. E não foi um, tá? Foram 3 candidatos que me apareceram lá. E no bate-papo com eles, eles não sabiam o que é Congresso Nacional. Difícil. Complicado. E a questão Percebe? de conhecimento geral, né? E você fala, poxa vida, tudo bem, ele está no primeiro, segundo semestre Sim. de universidade. Mas como é que ele passa no crivo de um vestibular? Hoje você vê, faça o vestibular de casa, pelo computador. Te juro, eu não Verdade. entendo isso. Também não. Quando teve a pandemia, tá, que começou muita aula EAD, sinceramente Sim. falando, eu sou professor raiz. Meu negócio é Verdade. luz e giz. Olho no olho, Exato. troca de experiências. Né? Exatamente. O meu negócio é, sinceramente, eu já não tenho muito domínio com a informática, vai daí. Tá? Eu sou meio que analfabeto digital, confesso. E o dia que a estagiária souber que o escritório está na mão dela, eu tô Espero que ela não feliz. veja esse podcast. Olha, a nossa audiência, ela é a mais ampla possível, mas essa Eu estagiária divulgo não bastante, viu, Flávio? ela não vai assistir esse programa, hein? Você entendeu? Eu detestava isso. Eu detestava isso aí. Pô, você fica longe do aluno, você não tem. Tá? Eu acho que você olha pro aluno, você vê um ponto de interrogação na testa dele. Pô, e às vezes você vai... Uma coisa que eu estimulo, sabe? Primeiro dia de aula. Ela foi minha aluna, ela sabe como é que é. Primeira coisa, eu já coloco meu telefone na lousa, tá? Não tem assim, aí que o aluno não. E eu ligava mesmo, eu perguntava mesmo. Não tem essa. Primeiro dia de aula, olha, meu nome é esse, meu telefone é esse. Tá aqui o telefone, anotem, por favor. Precisar de alguma coisa, tá? Então, estamos à disposição. Outra coisa que eu falo pro aluno. Gente, hoje aqui, nós estamos numa relação de consumo, uma relação de direito do consumidor, tá bom? Tá, então vê bem, vocês estão aqui comprando, tá? O saber, a cultura, a experiência, enfim, de uma vida profissional. E estão pagando caro por isso. Estão pagando muito caro por isso. A universidade me paga para mim entregar essa mercadoria para vocês. Então, por favor, a partir do momento que vocês não estiverem recebendo essa mercadoria, seja lá por que problema for, me procurem. Sim. Tá o telefone aqui. Me procurem. Você vamos lá. criou o próprio Reclame Aqui. Exatamente, não. Foi Verdade. Me procura. Me E outra procure, que tá coisa, tudo tranquilo. vocês devem fazer isso com qualquer professor. Porque quem tem que entregar essa mercadoria é o professor. Tá? Então, e outra coisa, um outro conselho que eu dou. Perguntem o que vocês já sabem. Sim. Tirem lá uma pergunta que você já sabe a resposta. Até para você ver da onde que está partindo o que você está aprendendo. Que, olha, eu depois de 24 anos, eu sou muito tranquilo em relação a isso, tá? Não dá para você ter tudo na cabeça. De jeito nenhum. E às vezes tem um professor, olha, e te coloca lá um problema. E eu sou muito tranquilo para chegar para ele e falar assim, bom, vem cá, você quer a real ou você quer ser enganado? Ah, não, eu quero a real. Então tá, então eu vou ver na próxima aula, eu te trago a resposta. Sim. Agora, se você quer ser enganado, se prepara que lá vai. É verdade.
capacidade para dizer O direito é muito amplo, né? Cada caso... E o direito civil, por exemplo, que tem quantos artigos no Código Civil? Então não tem como saber tudo. Olha, eu era um professor de começo de carreira. Aí tem aquela preocupação, né? Se fizer pergunta, não vai responder. Carreira, processo penal. Primeira vez que eu estou entrando naquela sala de aula, ninguém me conhecia. Tá? Primeira ou segunda aula, não sei. Processo penal. Deve ter sido segunda aula, porque na primeira aula geralmente você expõe a ementa e tal, aquele negócio todo, né? Então na segunda aula você começa a pegada. E de repente lá levanta um aluno e me fala: professor, o que o senhor acha do artigo tal do Código de Processo Penal? Eu falei: muito bem, me leia o artigo. Sim. Que eu te dou a resposta. O senhor não sabe de cabeça qual é esse artigo? Claro que eu não sei. Sim. Eu não sou preso para ficar decorando código. Claro. Verdade. Quem decora código é preso, Sim. mas eu sou professor. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar, eu vou buscar e tal, tudo mais. Eu não tenho tempo para ficar decorando código. E outro, é um negócio inócuo. É verdade. Meu Deus do céu. Que decorar não serve pra nada. Mas também tem muito essa visão, sabe? O aluno verdade. fala: não, o cara tá ali, o cara tem... Não tem. Nós Verdade. Você Você tem que levar a verdade. Nós não somos uma Verdade. enciclopédia na cabeça para ter um indexador onde sai o número que você aperta. Sim. Quer dizer, essa visão eu também tenho, por quê? Porque é muito fácil a pessoa falar assim: nós somos criminalistas. Então, assim, você sabe onde é que está o homicídio? É claro. Toda vez eu vou entrar num processo, eu sei que é o 121. Eu estou toda hora entrando. E são os mais comuns também, né? São os mais comuns. Infelizmente. Então, agora, como você mesmo falou com muita propriedade, quando você vai para uma especificação de algo que não é o teu dia a dia, até a tua interpretação daquilo que você viu num dia pode ser outra no outro. Sim, sem dúvida. Até porque o direito é dinâmico, é uma série... A sociedade é dinâmica. Você vê, olha, 24 de dezembro, se não me falha a memória, de 2019. Teve lá o pacote anticrime. Sim. Você começou em janeiro já com uma série de Verdade. mudanças. Verdade. E o aluno te questiona, claro, Sim. ele está no direito dele de questionar. Então é o caso que apareceu lá no Jornal Nacional, Sim. o outro apresentador que agora é candidato aí falou também, o que atrapalha pra caramba também, sabe? Às vezes algumas opiniões pessoais. E tem a mídia que desinforma também. Desinforma, não, às vezes opiniões pessoais te Sim. contrapõem. Fala: Sim. não, mas ele falou. É engraçado. Eu falei: desculpa, mas ele nunca pisou na calçada de uma faculdade de Direito. Sim. Eu tô aqui dentro há 24 anos. Flávio, você Sim. colocou uma questão, Sim. você colocou uma questão muito, muito clara para mim. O que acontece? Quando você pega, às vezes, o aventureiro, você falou do mundo digital. Eu sou a favor, eu também não sou um expert, sou a favor tal. Mas o mundo digital propiciou uma gama de oportunidades. Nós estamos aqui no YouTube, né? Uhum. Mas ele propiciou que aparecessem especialistas em opinião. Sim. Ele não conhece o assunto, mas ele sabe de tudo. Julgadores também, São né? julgadores, Que às então, vezes assim, destrói a vida de uma pessoa na rede social. Aí a pessoa Complicadíssimo. sabe sobre o pseudo-comunicador, desculpa se eu estou Sim. ofendendo alguém, mas o pseudo-comunicador, ele entende para dar uma opinião sobre a área médica, a área do direito, a área política, a área de economia. E o que me incomoda e o que me assusta, entre aspas, é que isso dissemina. E começa a ser tratado como formador de opinião. Exato. E aí eu tenho um lema que não fui eu que criei, mas eu falo que é meu porque eu estou falando hoje aqui. Mas eu ouvi, eu não criei. Tem gente que é boa em mostrar que é bom para vender. Para dizer que sou bom. Então, no que você é bom? Para dizer que eu sou bom. Agora, pegue o assunto que eu estou falando e mande destrinchar. Não sabe. Não sabe. É verdade, acontece muito. Então, assim, acho que a expansão da comunicação, a oportunidade que se tem nos canais digitais, ela também tem que ser questionada no ponto de vista do uso com responsabilidade. Porque você está entrando no computador, você está entrando no telefone, na casa da pessoa. Na casa da pessoa. Na família da pessoa. Então, assim, se antes a gente tinha aquela preocupação, olha, se a rede X, a rede Y, a rede H de televisão tem que ter a responsabilidade para entregar a informação, porque está dentro da casa da pessoa, hoje a responsabilidade é maior, porque um adolescente com isso na mão,
Às vezes ele vai ter opinião formada de quem nada sabe, mas deu opinião. Sim. Não, você encontra na sala de aula. Se você fala um negócio, o aluno está lá vendo o Google. É verdade. E, né, É verdade. às vezes até te ajuda, que ele acaba complementando a aula e tal, tudo sim. mais, né? Eu fortaleço muito essa situação. Gente, quem quer perguntar, pergunta, não se acanha. Sim. Tá? Uma, porque nós exercitamos a oratória. Sim. Segundo, tem um monte de gente aqui com a mesma dúvida, mas não tem a verdade. coragem de levantar. É verdade. Tá? Então, por favor, perguntem. Sim. Tá? Flávio, saindo um pouco da docência e a área do direito médico. Área do Provar direito o erro médico é muito difícil na prática, né? Quando você não tem um assistente. A prova do direito médico. Bom, vamos lá. O direito médico, fiz a especialização na Escola Paulista de Direito. Inclusive, quero mandar um abraço para o Dr. Marcos Coutri, que foi meu coordenador lá e me ajudou bastante nessa área. O direito médico me chamou mais atenção por conta disso. Eu tenho alguns amigos médicos, passaram por problemas e eu comecei a perceber o seguinte: o juiz que está lá julgando, ele não é um ET, ele não caiu lá e começou a julgar. Sim. Na ponta da pena da caneta dele, ele tem toda uma carga de vida. E nessa carga de vida que ele traz, ele nunca foi médico, mas ele sempre foi paciente. Sim. Tá? Então, uma carga para julgar alguma coisa, não digo que ele não vá se respaldar no texto legal. Vai, tudo mais. Mas eu não posso deixar de admitir que o lado do médico é meio nebuloso. Então, você precisa do quê? Você precisa, já começa do jargão médico, já começa da linguagem médica. Você tem que funcionar meio que como um tradutor, tá? Para trazer aquela verdade para a frente do juiz. Para entender aqueles termos médicos. Exatamente. Tá? Uma situação totalmente nova. Ô, Flávio, Então, eu falei, bom, vamos especializar, vamos aprofundar, porque além desse cuidado, vamos ter um contato maior com a literatura médica, com os termos técnicos da medicina. Até porque, né, Flávio, cada organismo e cada metabolismo ele é único. Sim, sem dúvida. sim. Então, quando ele vai julgar, ele tem que conhecer características daquele que ele está julgando e de quem está Então, provocando. Toda cirurgia é um risco, né? Ele pode Toda pegar uma cirurgia infecção. É um risco. Agora, Flávio, eu faço pós em Direito Médico da Saúde, mas é poucos meses, então tô caminhando. Isso foi porque meu pai, ele faleceu em decorrência de uma infecção hospitalar. Tá. E eu sei que existe um grau de... Eu estou até falando isso, até porque outras pessoas podem estar assistindo e ter acontecido isso. Eu não vou falar o hospital aqui, não vou ser antiética, não vou também, mas um hospital de referência onde as máquinas do hospital estavam com aquelas gorduras já muito tempo sujo. E eu tirei foto. Só que depois, que aquela dor, né, vem o óbito, tudo. Então, eu não deixei pra lá, não propus ação. Mas não era nem por dinheiro, por isso. Porque eu achei um descaso, que é um hospital de referência, que atende a parte pública e privada. E, assim, eu vi um descaso na limpeza ali. E eu sei que todo hospital tem que ter uma comissão, que tem que ter um mínimo, né? Eu não sei explicar o certo. A comissão de ética e a comissão de infecção hospitalar. Isso. Então, eu achei um absurdo. Até a Cláudia esteve comigo no hospital, visitando meu pai. Eu tirei foto, estava toda muito machucada, né? Porque meu pai tinha 67. E assim, aquilo me tocou muito. Eu falei, eu tenho ainda como brigar, se eu quiser, e mostrar. E quantas pessoas que passam por isso? E no mesmo hospital... pessoas na UTI cardiológica, todo mundo com infecção hospitalar. Porque não sei se era porque a parte do SUS, de repente, não era diferente da parte do... Não sei. Aí você tem dois... Eu não sei ao certo. Você tem dois problemas, tá? Você tem a infecção, que ela pode estar no ambiente, tá? Você pode ter infecção porque o médico, por exemplo, não lavou a mão, Sim. tá? Às vezes numa UTI, sei lá, na UTI para cada leito, o ideal é que se tenha lá um estetoscópio, um esfigmomamômetro, tudo para aquele paciente. Tá? Agora, se o médico vai lá com o esteto, e passa aquele estetoscópio para o paciente que está do lado, já existe um risco de contaminação. Então, aí você vê situações em relação ao médico, você vê situações em relação ao hospital. Eu já cheguei a fotografar
carreirão de formiga dentro do hospital. Nossa. Tá? E há quem fala, não, a formiga não é nada. Mata uma barata, deixa no canto ali, vê se Sim. no dia seguinte ela tá lá. Não tá. Quem carregou? A formiga. Sim. Tá? Sim. Então, a formiga é um vetor de infecção como qualquer outro, tá? Mas tem também essa infecção por conta do paciente, Sim. tá? E aí, o que cabe ao médico? A boa orientação no pós-operatório. Os cuidados no pós-operatório. O médico não gosta de escrever, tá? Mas eu tenho clientes lá falando, não, tem que escrever tudo. Você tem que fazer o termo de consentimento, você tem que fazer os cuidados e tem que pedir para o cidadão assinar. Porque senão, eu defendi o médico numa situação, cirurgião plástico. Ele fez um lifting facial numa cliente, ele puxou, né, aqui, costurou e tal, tudo bem, bonitinho. Saiu do hospital, teve a alta. Essa infecção não se desenvolveu nos primeiros dias, tá? Então, já é um sinal que a coisa aconteceu depois. E depois ela teve Staphylococcus aureus. Tem um Staphylococcus, que eu me falo o nome agora, que já é da própria pessoa e tal, tudo que é mais mais. comum, né? Mas mais agora comum. não, tem o aureus que não. O aureus, ele é por vetor, ele tá ali... É o quê? Uma bactéria? É uma bactéria. Ele tá ali, mas não devia estar. Tá? E essa senhora começou a nascer umas pústulas, tá? Exatamente em volta dessa incisão. E vem daqui, vai de lá, essa bactéria lá que come carne, tá? Então aquilo fica horrível. E conclusão, ela foi ter com o médico falou que não tinha nada, o hospital também comprovou por A mais B que o centro cirúrgico, as acomodações, tá? Não teria, sempre existe um risco, mas esse risco ele tem que ser diminuído o máximo possível. Sim. E o hospital foi muito cauteloso e o médico foi muito cauteloso, tá? O meu cliente era o médico, nesse caso, não era paciente. E depois, numa audiência, tá? Revelando a audiência, interrogando a testemunha, quais foram os cuidados do pós-operatório. Então falou isso e tal. E também a aplicação de gelo. E como é que a mulher aplicava o gelo aqui diretamente? Ela, para não ficar com o gelo na mão, ela colocava o gelo dentro de um plástico. Vamos supor, uma sacolinha de mercado. E colocar... Aí nisso... Bom, você já tem um campo que não é o propício. E outra coisa, o que mais pegou... Verdade. No interrogatório, bom, tudo bem, a senhora ficou isolada na sua casa, a senhora não saiu, tá? Mas a senhora conversava com a sua família? Conversava e tal, a senhora usava o quê? Telefone celular, tá aqui. Isso aqui é mais sujo do que um banheiro. Verdade. Tá? E colocou num lugar desse, você é um vetor de infecção. Verdade. Tá? Então, são situações que você tem que ver com muito critério, com muito cuidado, quando se fala de infecção hospitalar. Então, geralmente, a infecção hospitalar, peraí. Para não cometer nenhuma injustiça, nem com o médico, nem com o paciente. Vamos investigar isso num plano geral. Outra coisa que está muito comum agora, primeiro era, e ainda está, com cirurgiões plásticos. Tá? A maioria dos meus clientes médicos são cirurgiões plásticos. E agora também questão dos dermatologistas. Por quê? Porque é medicina de estética. Sim. Então, há um entendimento que é atividade fim e não atividade meio. Então, quer dizer, se o profissional prometeu para cliente a boca da Angelina Jolie, ele tem que chegar o mais próximo daquilo. Você entendeu? E nem sempre dá certo. Nem sempre, porque é visto como atividade fim. E tem gente que sabe, tá? Tem um cliente meu dermatologista também, a moça tinha uma pinta no rosto. Mas ele é muito legal, ele sabe trabalhar com documentação, com foto antes, depois. Ele se cercou bem. A moça foi lá com uma pinta no rosto
E essa pinta, a remoção dessa pinta, deixaria meio que... Não dava para tirar com incisão, ela deixaria meio que uma depressão na pele, alguma coisa assim. E isso foi devidamente colocado. Ó, acontece isso, isso e isso. Com o tempo vai sumir, mas ela vai apresentar essa forma de início. Mas não deu outra. A mulher foi processar por conta daquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta só nesse sentido. Você está falando da responsabilidade médica do médico. Na Europa e nos Estados Unidos é muito comum o médico ter um seguro de responsabilidade civil. Temos no Brasil também. Sim. O Brasil, isso já é um mercado já um pouco mais difundido ou ainda há resistência? Não. Tá e para bem advogados difundido. também. Sim, tem para advogados também. Sim. E funciona, tem funcionado. Mas sabe como é que é? Seguro é o seguinte, né? Você paga, mas não quer usar. Você leu a última linha? Chega lá na última linha é exatamente o que não está descobrindo. Essa é a minha pergunta, Fábio. Por exemplo, o médico se cerca de todos os cuidados. Então ele coloca num contrato, ele faz as coisas da maneira mais profissional na parte técnica dele e para se garantir de um eventual processo, ele faz um seguro de responsabilidade civil. Sim. A gente sabe que o mercado das seguradoras é para arrecadar e não para pagar. Óbvio. Seja de carro, seja um negócio. É um negócio. Os médicos têm muita dificuldade em acionar esses seguros. É uma questão também que o médico precisa entrar, às vezes, na justiça? Em determinadas situações, sim. Quando há alguma dúvida, alguma cláusula dúbia no contrato. Abusiva. Alguma cláusula abusiva, aí sim. Mas não é tão frequente assim. Tá? Não é tão frequente. Se a seguradora é séria, sem problema. Mas o profissional ele não deve ficar atrelado a isso. Isso aí pode dar o quê? Uma tranquilidade a mais para ele trabalhar. Tá? Porque esses riscos existem, não tenha dúvida. A seguradora, poxa, você faz um sinistro, deu PT, a seguradora quer ver tudo como aconteceu, não é verdade? E não é diferente numa situação dessa, mas garante bem. Se vê também outra coisa, tá? As indenizações, o pessoal também, pela imprensa, sabe que, nos Estados Unidos, tudo Estados Unidos, né? Foi $1 milhão, ganhou uma indenização de $1 milhão, ganhou uma indenização de $2 milhões. E, gente, aqui as indenizações, elas estão num patamar muito abaixo. Muito abaixo, é verdade. Muito abaixo mesmo, tá? Olha, situações de óbito, dificilmente chega a R$1 milhão. Verdade. Dificilmente chega. Eu diria para você que até uma excepcionalidade, né? Quando chega nesse patamar, passa por tribunal, chega até Brasília. Vai até Tribunal Superior. Vai longe. Quer dizer, e é o desgaste da pessoa também. Vai longe. Né? Você tem também os problemas com o plano de saúde, também que se nega o medicamento, que nega uma série de coisas, tá? E o médico também é refém do plano de saúde. O médico, que às vezes ele quer fazer o procedimento, mas se o plano negar, ele fica entre a cruz e a espada, porque ele tem o paciente precisando do procedimento e tem a negativa do procedimento. Então, ele fez o juramento, que é para salvar, mas a empresa do plano de saúde, que é uma seguradora também, né? Nega. E ele tem o paciente ali na frente dele. Flora, uma coisa que eu gostaria que o Flávio comentasse, que acontece muito em hospitais públicos, principalmente, né? A mulher vai ganhar o bebê, passa da hora, porque, na verdade, teria que fazer ali uma cesárea, eles querem o normal. Eu acredito que para não gastar o material, eu tive um caso desse. É uma questão, assim, até política, sei lá, pública, uma questão... É complicado isso, Flávio. Eu tive um caso desse. Realmente, teve aí uma maternidade... A minha ex-cunhada passou por isso em janeiro. Tem uma maternidade pública, que também, por questões óbvias, eu não vou citar o nome. Sim. E estava atendendo ali um casal de gente bastante humilde. Tá? A moça era diarista, o pai da criança era servente de pedreiro. E a moça estava tendo ali o parto normal, o garoto coroando, o garoto travou. Tá? E o gineco obstetra, o GO,
Ele fez uma manobra que é normal em medicina, tá? Ele dá um jeito no ombro da criança e consegue tirar, né? Só que isso daí causa uma lesão, né? Tem que enfaixar depois, tem que cuidar. Se vê que a criança é novinho, o osso é novinho, 10 dias ali, 15 dias, a coisa está resolvida. Bom, mas tudo bem. Quando foi à tarde, o pai da criança foi até o hospital, o filho nasceu, ele foi até o berçário é aquele tradicional parede de vidro, né? Tinha outros pais ali, qual é o meu, tá? E a enfermeira levantava. Chegou o meu, o seu, esse aqui não levanta para mim, avó, não dá. O médico quebrou o braço do seu filho. Qual o pai que não vai entrar num desespero? Não, primeiro ele queria bater no médico, só não bateu porque o Sim. médico não estava mais no plantão. Ele sai dali e vai pro distrito policial. Vai. Tá? Aí a defesa também no médico, nessa questão do... Sim. É muito importante para a defesa, porque Sim, às vezes não e é às culpa do vezes médico. é aquilo que eu te às falei, vezes. nem todo mundo sabe a linguagem da medicina. Sim. Então, às vezes, você tem que produzir prova, tá? Você tem que respaldar uma prova da inocência. Sim, Você tem que levar sim, literatura médica, sim. você tem que peritos. E para o tal, fica médico, caro. acho que é muito difícil, porque tem o código de ética médica, que ele, né, muitas vezes... E também tem, infelizmente, a política ali do hospital, Do que seja hospital. público ou privado, não importa. Então o médico fica, acho que entre a cruz e a espada. Sim, agora você vê, às vezes não tem, tá? Cirurgião plástico e dermato, tem muito. Eles têm lá os tipos de bisturi certos para cada coisa Sim, e tal, sim. tudo mais. E às vezes não tem. E às vezes o trabalho fica prejudicado. Por quê? Porque faltou um material adequado que não tinha na hora. A culpa é do médico? Não. Na verdade, o médico deveria se negar a fazer. Não, eu não faço, tá? Mas e o emprego do médico? Como é que faz? Vai ter uma justa causa. E a Verdade. expectativa também do paciente. Também. Você quebra também uma cadeia, ainda mais se for num hospital público, onde você tem uma marcação que se você passar, por exemplo, acabou a luz, deu um blackout no bairro, aquela pessoa que ia fazer a cirurgia naquele dia, a cirurgia letiva, ela vai passar para daqui a um ano. Sim. Verdade. E o médico tem essa questão, decidir entre a cruz e a espada, quando Sim. há uma negativa, há um instrumento que ele sabe que não é o mais adequado, mas com qual ele sabe que ele consegue fazer, mas tem um risco. E a atuação de um advogado, Luiz, como o doutor Flávio, preparado nessas questões vamos fundamental. dar um passo antes. Vamos. Vamos falar nos exames. Vamos. Tem gente na fila, tá? Mais de ano para fazer um PET scan. Um ultrassom, às vezes, a pessoa fica meses Exato. e meses. Não, eu estou falando um PET scan que é coisa séria, Sim, é câncer. Sim, sim. Tá? É terminal já, praticamente. E a pessoa está na fila. Não, às vezes ela está na fila lá com... No começo. Nossa, tô completamente dominável ali, né? Não, e se é um câncer, de repente, também, que não descobre logo porque demora para fazer o exame, a pessoa Não, morre. dali um pouquinho a pessoa morre na fila. Sim. Não, entendeu? E Acontece aí isso. eu acho que, Flávio, falta uma visão do gestor público, aí não é a questão médica, né, do gestor público, que fica muito mais caro o tratamento pós-detecção, Sim. num Totalmente. estágio mais avançado, Totalmente. do que investir antes Na prevenção. para que esse... Não é nem só na prevenção, é quando detecta, por exemplo, um dos cânceres mais comuns é o câncer de próstata masculino. Sim, sim. Então, assim, no início do câncer de próstata, ele é facilmente curável. Sim. Agora, atingir um determinado estágio é um dos mais doloridos que tem se a pessoa for para o estágio terminal. E metástase, né? Metástase. Então, o investimento... E eu tenho certeza, eu também tenho muito contato com a área médica, não na área do direito, mas na área médica mesmo. Então, o médico também, ele se frustra muito com isso. Porque eu ia te fazer uma pergunta agora que eu vou fazer. Hoje tem muitos processos contra médicos? Tem. Muito, Tem. muito. Mas só nos conselhos ou também na justiça? Mais nos conselhos Mais nos do conselhos. que na justiça. Mas existem, sim. É aquilo que eu te falei, tá? Se você pegar, tem uma parcela grande de aventureiros. Sim. Má fé também. Má fé. Má fé também. Aventureiros Má fé. querendo levantar um acordo, querendo levantar uma indenização. Existem isso. Aí, volto a falar. O que é fundamental levar para a justiça a realidade médica. Tá? Então, existe isso daí. Existem uma outra parcela que são problemas diretamente do médico? Tem. Sim. Tem. Tá? E eu estou falando na atuação em si. Eu não estou falando de outros profissionais que cometem delitos. Sim.
tá? Porque tem bastante. Sim. Nós estamos vendo aí principalmente o assédio sexual, o estupro, tá? Partindo de um profissional que, poxa vida, né? Você acha um profissional digno e tal e tudo mais e de repente você leva a tua esposa... E normalmente é com a pessoa mais vulnerável naquele momento, né? Exato. É o caso do estupro lá da paciente dormindo, né? Sedada. É complicado. Existem esses processos. Isso já não é um também. médico, é um criminoso, né? É um criminoso, né? É um psicopata, é um psicopata, né? Na verdade é um psicopata. Aí a advocacia criminal, sim. Então, esses processos, eles se espalham, sim. Nos conselhos, é mais intenso. Tá. Nos conselhos é mais intenso. A pessoa, geralmente, o que ela faz? Ela procura o conselho primeiro para ver se o médico sofre alguma penalidade. Com a ilusão de levar essa decisão como prova emprestada, mas só que não pode, que o processo é sigiloso, Sim. sabe? Tem isso. Então, nos conselhos acontecem bastante, sim. Ô, Flávio, Acontecem bastante. Médico contra médico também, viu? Essa é uma outra questão que eu ia perguntar. Tem assim médico. como advogado contra advogado também, Sim, né? A gente eu fui relator na eu 20ª sou turma, relator, poxa vida, o que tem de... E cada coisa inusitada. É verdade, é verdade. Eu tenho um caso que eu te conto depois, que nem dá pra falar aqui. Tá, eu também. Mas depois eu te falo. Ô, Flávio, isso que você falou é muito importante, porque eu trabalhei no Procon e eu sou uma apaixonada por relações de consumo. E a gente, era muito engraçado que, assim, você via o consumidor que realmente tinha um direito e aquele que cavava uma situação que não existia. E tinha aquele consumidor contumaz. Assim. Usava o produto, ele comprava o sapato, usava. Assim, é cômico até. Então é legal você ter falado isso, porque realmente, até no Procon, tem que o consumidor tem o que realmente houve o prejuízo e tem aquele que quer se usar, né? Assim como tem aqueles litigantes contumazes na justiça, que às vezes entra com umas ações absurdas. O advogado tem que ter muita cautela e falar, não, isso aqui é uma aventura, isso realmente é, isso não é. Não, você quer aventura maior? Não é minha área, mas o que? Grilagem de terra. Às vezes você tem um terreno com 10 escrituras. É verdade. Presume-se que só uma seja verdadeira. Né? O resto tá fim do quê? É verdade. Eu ia te fazer uma pergunta também, Flávio, que é no sentido seguinte. Você estava falando muito do profissional municiar da justiça, de elementos da área que ele está julgando. Isso sempre me preocupou, porque, por exemplo, na área médica, quando você tem um hospital público, você vai, por exemplo, cai na fazenda pública. Tá. E a fazenda pública tem por atribuição primária, quando foi criada, questões de liminares de saúde, questão de emergência, questão de funcionalismo, improbidades e tal. Então, quando vai de um hospital público para a fazenda, estou agora fazendo só uma exemplificação de São Paulo, vai para o Fórum Eli. Tá. Ali no escritório é pertinho ali. Então, nós estamos ali, estamos mandando esse para a fazenda pública. Os juízes da fazenda pública hoje já têm um conhecimento maior, uma vivência maior para julgar essa coisa específica que é da área pública, que é a saúde, fora as liminares que são urgentes? Tem. Eu não tenho encontrado dificuldades, não. Não tenho muitos processos como eu tenho na justiça comum, tá? Mas os que ali se dirigiram, eu, sinceramente, eu não tive nenhuma queixa, nenhum apontamento negativo a fazer. Claro que é aquilo que eu te falei. Cuidado para fazer o teu conjunto probatório, tá? Não, o ônus da prova é de quem acusa. Na área médica, nem tanto. Sim. Tá? Até porque, se a pessoa entra pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus Inverte da prova o ônus é da prova, invertido. Tá? Mas se entra pela Justiça Civil, então aí você tem o ônus da prova, não seria do mesmo. Mas mesmo assim, como é aquilo que eu te falei, tem que provar, né? Os meandros da medicina, enfim. Já aconteceu de eu mostrar uma foto para médico e você vê aquela foto, meu Deus do céu, dá a impressão que a pessoa está fatiada, né? E o médico olhar para mim e falou assim, pô, cara, tá maravilhoso. Pô, isso aqui vai dar uma cicatrização assim. Putz, isso aqui tá fantástico. Você entendeu? E muitas vezes o médico está certo. Quase a maioria das vezes ele está certo. Né? E isso daí, você tratando do caso, você imagina o juiz julgando. É difícil. O delegado de polícia recebendo. Porque a autoridade, vamos supor, o delegado de polícia é quem conduz a ocorrência, por exemplo, no caso de um hospital,
e acontece ali naquele plantão, ali no pronto-socorro, ele tem a obrigação de apresentar isso. E a autoridade policial, que é o delegado, tem a obrigação de registrar. Sim. Só que aquele registro, normalmente, ele vai lastreado no depoimento daquela pessoa que se nomenclaturou como vítima. Sim. Porque é a obrigação do servidor público fazer. Então, o que preocupa quando a gente fala num aspecto geral é se esse profissional, com medo de ser prejudicado, deixar de fazer algum procedimento. Porque ele vai prejudicar uma outra pessoa que esteja precisando. Então aí você tem que ser meio que fiscal, né, dessa situação toda, e o trabalho realmente ele redobra, porque você tem que aparar essas arestas aí. Flávio, saindo um pouco da área da saúde, fala um pouquinho pra gente da Comissão de Direitos Humanos, e depois eu quero que você fala do programa da Unisa que você... A Comissão de Direitos Humanos, ela é dividida, né? A Comissão de Direitos Humanos, ela é da presidência da então presidente da OAB, que ela preside também a Comissão de Direitos Humanos. E eu, como sou da área penal e processo penal, estou um pouquinho deslocado, tá? Que eu estou ela é dividida em núcleos, tá? Eu estou no núcleo que é a relação de direitos humanos nas empresas. Então eu trato com o funcionário, tá? Essa parte mais de garantias fundamentais para os funcionários e tal, tudo mais. Então, ser sincero para você, ali eu mais aprendo do que praticamente atuo, enfim, tal, tá? Mas para mim é uma experiência maravilhosa, tá? E você falou do Tribunal de Ética, né? Olha, eu fui da 20ª turma ético-disciplinar, meu Deus do céu, olha, eu fui até 2018? Até 2018, eu entrei, aí era a gestão do Durso, o Durso foi reeleito de novo. Eu sei que eu fiquei até a gestão Marcos da Costa, eu fiquei no Tribunal de Ética, no TED. E ali você encontra também, não é muito diferente do CREMESP não, viu? Sim. Ali, geralmente, às vezes o cara perdeu o processo, o cidadão vai atrás do advogado. Claro, passar o crivo nisso é fácil, mas o que você encontra muito lá? Se você pega o artigo 34 do Código de Ética, ele tem um sem número de incisos. Parece o artigo 5º da Constituição. Parece o 5º da Constituição. Você pega ali as faltas éticas, né? Sim. E depois, no 35, 36, você tem as penalidades. Sim. Tá? E o que acontece ali? Tem situações que, até que vê bem, é uma questão de decoro profissional. Sim. A maçã podre que compromete o cesto. Sim, é verdade. Tá? Então ali você tem que mexer mesmo, ali você tem que atuar. Por exemplo, advogado que não repassa... levanta os honorários e se apropria indebitamente do acontece. Claro que você vai ouvir. Não, você tem todo o pleníssimo direito de defesa. Eu não encontrei, eu não sabia que estava vivo, tá? Mas não, se é assim... Notifica, né? Deposita em juízo e acabou. Tira o teu honorário, tá? Conseguindo o resto e tudo bem. E você vê situações dessa natureza, tá? Algumas coisas se vê que é pouco, mas acontece algumas coisas de patrocínio infiel, tá? Desentendimentos entre profissionais é muito comum. Sim. Tá? Advogado, colega representando o colega. Aí nós temos até uma situação diferenciada, tá? No meu tempo, quando era colega representando o colega, nós chamávamos para conversar. Conciliação, né? Tá? Nós chamávamos para conversar, colocava os dois ali, um de frente para o outro, que foi geralmente no calor da audiência, um ofende o outro, né? Ou faz um sinal para o outro, ou usa da palavra mesmo. Eu tive uma situação de duas advogadas trabalhistas que uma se referiu à outra de uma forma totalmente indelicada. Ela protestou para constar de ata. Constou de ata, ela pegou aquela ata e representou a colega. Sim. Tá? Pô, você tem toda a formalidade ali.
tá? Tudo bem, é uma pena, não vai ser uma suspensão de 60 dias e tal, tudo mais. Mas primeiro você tem a advertência, depois você tem a advertência com registros nos assentamentos, depois você começa com as suspensões, tá? 3 suspensões, você tem a eliminação, né? A exclusão. A exclusão, exclusão. Esse é o termo. Tá? Você tem exclusão. Só que a turma ético-disciplinar não faz. O que faz? A turma ético-disciplinar, ela julga, tá? Sugerindo a exclusão, e quem exclui é o conselho. Tá? Essas penas inferiores é a turma disciplinar mesmo que aplica. A exclusão não, a exclusão sobe para o conselho. E olha, o número de excluídos não é pequeno. E te garanto também, no CREMESP existem excluídos também. Esses casos aí, vai o médico, o anestesista, enfim, que abusou da paciente, o outro lá que é, enfim, médico, vamos falar o nome, já foi condenado mesmo, o Roger Abdelmaci. É icônico até, exato. Né, do ponto então, de vista negativo. Situações dessa natureza dão exclusão, tá? Dão exclusão mesmo. Tá. Flávio, nós estamos chegando, tem alguns minutinhos ainda, mas eu queria, assim, dá pra gente fazer vários outros podcasts. Falar muito eu estou à disposição. Já está convidado para voltar, da área da saúde, que é bem legal, eu gosto muito. Dá pra gente estourar mais e o legal é que você está falando de saúde, de ética e de direito. E uma outra pauta que eu quero fazer com o Flávio sobre comunicação, porque ele se comunica muito bem, tem um vozeirão, locutor também. Eu sou locutor publicitário. Então tá explicado. Olha, vamos explicar. Isso daí foi lá na Unisa também que aconteceu. Não vivo disso, mas eu tenho esse hobby, tá? Então, eu amo comunicação, então eu te entendo. Na Unisa, eu tinha um professor de criação, publicidade e propaganda, que era o Paulo Samar. Paulão, um abração, grande figura, grande amigo meu. E os alunos lá tinham que gravar um spot, né? Um spot. E ele falou, olha, procura lá o Flávio que pode ser que fique legal. E eu acabei gravando. Bom, eu gravei, o primeiro spot que eu gravei foi do Veloster, da Hyundai. Depois foi... Não, mas tudo isso dentro da universidade. Da universidade. Não foi, tá? Depois foi da Lingerie Hope. Depois, enfim, teve alguns de advogado. Ali. Não. Que legal. Não, o que aconteceu? E depois o próprio Paulo, pô, Flávio, vem cá, você não quer ganhar um dinheirinho aqui, pô, e tal, e faz, e não sei o quê. Ganhar dinheiro com o hobby é a melhor coisa. Se eu tivesse vozeirão, fazia a mesma coisa. Exato. O que você está falando da tremenda realidade. Ó, eu vi uma das últimas entrevistas do Marcello Mastroianni. Né? O Marcello Mastroianni, ele, assim que descobriu a doença dele, ele morreu em, acho que 90 dias. Né? E eu vi uma das últimas entrevistas dele, ele falou, olha, eu adoro cinema, eu vivo cinema, eu faço tudo pelo cinema e eles ainda me pagam. É ótimo, né? Não, e quando você fala, Cris, é muito importante assim, o Flávio, ele é de uma turma que, assim, é do direito e é da comunicação. E grandes comunicadores também foram formados no direito. Eu cito aqui Antônio Carvalho, José Paulo de Andrade, e tantos que nós dois conhecemos. José Paulo de Andrade era da USP. Eu posso falar assim, o Zé Paulo, porque eu conheci o Zé Paulo de Andrade, o Zé é um grande nome da comunicação, um dos maiores que eu conheci. E assim, era um advogado que só não exercia porque ele não tinha tempo. O microfone, a direção de rádio absorveu ele de tal maneira. E o Antônio Carvalho, além de brilhante advogado e comunicador, era filósofo. Místico. Não, isso que é bom ter várias... Lembra da eubiose? Exatamente. Então, a eubiose era do Antônio Carvalho, então quer dizer... Tudo isso nós temos aí profissões que se interlaçam. Sim, é verdade. Sim, entendeu? sim. E fica muito bom. E olha, Flávio,
Não, mas nós antes temos de pauta, né? terminar... Não, você vai terminar, mas Não, temos um assunto tem um pra assunto polêmico que eu queria que Sim, falasse. sem dúvida. E aquilo que eu falei, então eu estou à disposição. Adorei bater esse papo com vocês Não, aqui. tão gostoso, né? E tem muita coisa, ó, nem vai dar pra falar tudo. Ô, Flávio, uma coisa que dói muito, assim, no bolso do brasileiro, o acesso à justiça. Em São Paulo, nós temos, só pra polemizar, as custas mais caras do Brasil, eu acho que é São Paulo. Eu acho que isso dificulta o acesso à justiça. A OAB tentou tudo, mas eu acho que está muito caro hoje litigar. E você conseguir a justiça gratuita, às vezes, para as pessoas, é muito complicado. Sim. E eu acho que dificulta o acesso à justiça. Né? Então, a justiça tem que ser acessível a todos. Olha, é aquela história. Eu queria sua opinião sobre Não, essa questão. Na briga, vamos usar uma Como uma você teve a figura questão do aqui. diálogos Vamos da usar uma justiça, figura, eu gosto muito de ter uma justiça. Vamos usar uma figura aqui. Na briga entre o mar e o rochedo, quem se lasca é o marisco. Tá? Então você vê o pessoal de camada mais humilde, você tem a Defensoria Pública, Sim. é fácil você comprovar, pega o imposto de renda, pega Sim. a conta bancária, pega lá o INSS, que Às ganha vezes um a salário falta do mínimo. comprovante de renda porque a pessoa não tem casa Sim. já é um Tá. instrumento, né? Tá, então, quer dizer, você, para uma pessoa de camada humilde, você faz a prova e você Sim, garante sim. essa Sim, justiça gratuita. Sim, Para aqueles mais abastados, não estão ligando, sim, sim. não é verdade? Sim. Claro, às vezes a custa está ligada ao valor da causa e tal, tudo mais. Então aí teria que ser feito, sei lá, alguma acomodação aí. Agora, quem é o marisco nisso aí? É a classe média. Que ele não tem Ele como tem renda, Exato. mas ele tem renda comprometida. Ele Exato. tem um rol de crédito, mas um outro rol, às vezes, maior de E às contas, vezes o ganho dele é o mínimo Sim. acima daquilo. E quando chega, né? Às vezes também não, às vezes nem empata. É? E às vezes se ele vai Exato. arcar com curso judicial, ele deixa de. Você vê, às vezes a renda dele, o que ele paga de imposto de renda, a renda dele fica menor do que aquele que é isento. É verdade. Verdade. Ou daquele que está lá em cima e que teria que pagar e tem Exato. instrumentos Exato. legais, vamos dizer assim, legais. Então, pra- eu acho que tinha que refinar um pouco isso daí, Sim. tá? Não, nós vamos Eu falar acho sobre que- isso no próximo Sim, claro, podcast. Vamos estou à falar, disposição. vamos Vamos falar também de penal e processo Sim. penal, que a gente quase não falou, não né? deu tempo. Uma hora. Ô, Flávio, eu quero que você deixe suas redes sociais. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. Estou muito feliz. Para mim é uma também, honra. da mesma forma. Olha, gente, foi maravilhoso. Foi gostoso. Podem contar comigo quando vocês quiserem, Obrigada. tá? Estamos aqui à disposição. Obrigada. Foi, sinceramente, momentos muito agradáveis e eu vou falar, momentos muito valorosos para mim Sim, também. sim. Tá? Porque num bate-papo é uma troca de informações, é uma troca e, poxa vida, todo mundo sai ganhando. Não, e eu quero, assim, deixar bem claro que aqui é um orgulho para mim, uma satisfação. Ter um advogado como você, foi meu professor, hoje é colega e, assim, um exemplo para a advocacia. Esses advogados honram a advocacia. Eu que sou, Poxa, eu defendo fico a advocacia, eu eu fico fico muito lisonjeado. feliz, que é uma classe que tem que ser valorizada, porque quem gosta e faz as coisas com amor, a gente sabe, né, Flora, como que é. Aí, Flávio, finaliza, deixa um recadinho. Tá, claro, eu gostaria, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a vocês, aqui ao podcast, ao Flora pela gentileza e pelas perguntas formuladas. Cris, falar bem Obrigada. de você é chover no encharcado. Porque não é verdade? Você é sempre maravilhosa, você é sempre muito atenta. Nossa, a pauta que você elaborou, fantástica. O tratamento que me deu aqui. Muito bom. O pessoal do estúdio aqui também. Pessoal, desculpa aqui se eu bati no teu microfone. O nosso querido Julian, que está sempre aqui tá conosco, sempre né? aí. Nosso E agradecimento. queria agradecer também a todo esse público que nos assiste, tá? Um abração para todos vocês, tá? Enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato aqui com o podcast e alguma dúvida a gente pode esclarecer também. E volto a reafirmar, estou aberto para outras edições do programa. Obrigada, Flora. Flávio, só para complementar aqui e finalizar, um prazer te receber, um bate-papo elucidativo, maravilhoso. Vamos continuar com esses bate-papos. Aqui, finalizando o programa, mandando um abraço para Cláudia Trajano, Tiago Salvador, Francisco Barbosa, para Cris, para essa equipe fantástica, para o Julian.
agradecendo e te parabenizando por todo o seu trabalho, por toda a sua trajetória que faz história na advocacia e na comunicação. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês também. Obrigada, gente. Curte, comenta e compartilha. Um abraço, até o próximo.